falou nas redes sociais dela, quando tava fazendo propaganda, que ela tá fazendo aniversário. 40 anos, com um cara de 25. Nossa, gente! Mas aí, ó, fazendo aniversário de 40 anos. Primeiramente, parabéns aqui, tudo de bom pra você. Que esse dia seja de muitas comemorações com a família, com os amigos. E é bem legal, né? Assim, divulgar a idade. Muitas mulheres não gostam muito de divulgar a idade. E você foi lá de boa falando, tô fazendo 40 anos. Cara, eu tô achando o máximo. Eu tô achando o máximo. Eu adorei. Gente, né? Bom dia, né? Bom dia aos ouvintes da rádio, o pessoal do Face, do Instagram. Já tô aqui, ó, recebendo parabéns do povo. E eu, assim, uns dias antes eu fico meio bad, sabe? Eu não curto muito. Mas no dia até que eu achei que esses meus 40 anos foi bem legal. Eu tô gostando do meu dia de 40 anos. A idade da loba, né? Você falou, né? A idade da loba, gente. Nossa, Daniel, toma cuidado hoje com ele. Vai ser arranhado. Ai, nossa senhora, é uma loucura, você nem imagina. Não, mas é bem legal, assim. Eu acho que, tem que se comemorar. Tem que ficar triste, não. Cada idade que você vai ali adquirindo é mais experiência, né? Claro que é, não, e nem fale, nossa. Se eu tivesse a cabeça de hoje, com 20 anos, seria muito diferente. Rapaz, eu tava bilhardária, você não tá entendendo. Não, eu penso. Cara, eu tenho descoberto tantas coisas. Esses 2 últimos anos da minha vida foram 2 anos, assim, de você evoluiu desenvolvimento pessoal, emocional, financeiro. Então, assim, eu tenho estudado todas as... claro que não dá pra gente se aprofundar em tudo, né? Mas um pouquinho de cada área aí, porque a gente é realmente corpo, mente e alma, e tem muita coisa que a gente precisa olhar, que a gente muitas vezes não vê, não enxerga, né? Mas é isso, gente. Obrigada. Tô bem felizona de estar comemorando aqui com o pessoal. Beleza. Tô mandando suas mensagens aí, quem quiser mandar inclusive quem quiser mandar coisas pra mim, tá? Eu tô recebendo. O único problema é que não pode mandar bolo com açúcar. Pode, gente. Hoje pode. No dia do aniversário pode. No aniversário pode. Eu só não gosto de chantilly, tá? Que fique bem claro. Se chantilly eu não aceito, tá? Agora o resto pode mandar. Não, beleza. Brincadeiras à parte, mas vamos lá. Eu trouxe um tema hoje, Henrique, que foi solicitado pra gente conversar há um mês atrás. Eu não lembro, acho que é o Igor que mandou pra mim, que alguém tinha mandado nas redes sociais, não sei quem é que mandou, pedindo pra falar um pouquinho sobre esteatose hepática, que nada mais é do que a gordura no fígado. E agora eu devolvo sempre pra você, né? O que você já ouviu falar de gordura no fígado? Conhece alguém que tenha? Nós já falamos sobre isso aqui. Já e eu me lembro alguma coisa daquela barriguinha saliente que se fala da barriguinha de cerveja, de chopp. Tem a ver? Tem também, tem a ver sim, porque quando a gente fala em gordura no fígado, a gente tem que primeiro pensar que o fígado é uma víscera, né? Então, a gente come, por exemplo, o fígado de boi, a gente come o fígado de frango, né? O figuinho do frango, adoro. Falo figuinho, né? Não é certo, né? Mas falo figuinho de frango. Então, a gente tem que lembrar primeiro que é uma víscera. E lembra que quando a gente tem uma barriguinha mais saliente, tá? Não são todos os casos. Alguns raros casos a gente tem gordura no fígado também em paciente que não tem uma barriga com excesso de gordura visceral aparente, né? Então, assim, mas na maioria dos casos está intimamente relacionado com a gordura visceral. E quando a gente fala de gordura visceral, é aquela gordura que a gente imagina, sabe aquela gordura quando a gente mata o frango, né? Que horror, um vegano, vegetariano já ouve eu falando isso. Mas a minha avó matava frango e a gente via ali nas entranhas das vísceras do frango aquela gordurinha amarelinha, sabe? Então, é essa bendita dessa gordura visceral aí, que ela acaba se embrenhando, como se diz, no fígado, nas vísceras, e no caso da esteatose hepática, ela acaba se acumulando no fígado. Mas aí, Henrique, o que eu quero trazer para vocês? Primeira coisa, a gente precisa pensar que o fígado, ele está ali no nosso corpo e por algum motivo.
né? Então, ou seja, ele tem funções. Então, quais seriam as funções do fígado? Quando a gente fala em função de fígado, a gente fala em metabolismo, ou seja, em produção, em síntese e armazenamento de vitaminas e minerais. De vitaminas, quer dizer, perdão, acostumado a falar minerais. De vitaminas, a gente fala em síntese de colesterol, no controle aí do colesterol, então. A gente fala em gliconeogênese, quando eu falo glico, né? Eu lembro lá da glicose, neogênese é novo, né? Uma nova síntese de glicose a partir de ácidos graxos, a partir de algumas substâncias. Nós falamos também de controle de coagulação, tá? Então, a gente pode também pensar em processo inflamatório. Sempre que eu penso em fígado, eu tenho uma gama de coisas, uma gama de processos acontecendo no meu corpo. Então, a gente precisa se dar conta da importância do fígado nesses processos. Por exemplo, processo de detoxificação. Quando eu falo em detoxificação, a gente fala em quebra, né? Em quebra de algumas substâncias que são tóxicas, que são ruins para o nosso corpo. Então, o fígado, ele tem um papel muito importante no nosso organismo. Então, é de extrema importância que a gente olhe para ele e cuide dele como deve ser cuidado. E aí, Henrique, então a gente falou um pouquinho o que é a esteatose hepática, a gordura no fígado, a gente falou das funções, e é importante que a gente deixe bem claro que... Deixa eu te fazer uma pergunta primeiro. Quando você pensa em gordura no fígado, você já pensou em mais alguma coisa fora o que a gente conversou? Lembrou de alguma outra coisa ou não? Com certeza, quando a gente fala sobre gordura, a gente está falando sobre alimentação, então tem muito a ver com alimentação. Uhum. Mas você já ouviu falar sobre cirrose hepática? Sim, logicamente, que se fala muito sobre cirrose, o envolvimento com a bebida alcoólica, mas não é só isso, né? Não. Ó, você viu, gente, eu tava vendo, a gente já tem um relacionamento aqui, né, amigo? Vamos pensar, eu comecei, inclusive, pessoal, pra quem não sabe, eu comecei escrevendo no jornal, né? Sim. Eu comecei primeiro escrevendo no jornal, e hoje eu tava procurando no meu e-mail e apareceu lá, matéria jornal. Eu comecei no jornal em 2013, com você. Olha, então, legal. Assim, já faz muito tempo, já faz 11 anos. 11 anos. Né? Então já faz 11 anos que a gente tem essa convivência aqui, por isso que eu sempre devolvo pra ele a pergunta, porque ele já tá treinado, ele tinha que ler e corrigir minhas coisas, então assim, ele já tá treinado. Mas assim, amigo, quando a gente pensa em gordura no fígado, a gente lembra, né, quando a gente pensa em fígado, a gente lembra de cirrose. E quando eu penso de cirrose, eu sempre relaciono a cirrose com álcool, mas quando eu pensar em doenças hepáticas, não necessariamente eu devo fazer essa correlação com álcool apenas. Então, eu tenho doenças hepáticas que são não alcoólicas, né, que não advém do álcool, e eu tenho uma doença hepática alcoólica, né? Então, eu tenho que tomar cuidado com essa designação, e inclusive é importante que nós, profissionais farmacêuticos, né, nós somos o primeiro profissional que o paciente recorre, e eu deixo isso muito bem claro para as meninas, inclusive dentro da mentoria. É importante que a gente explique isso, divulgue isso em redes sociais, e aqui esse trabalho que a gente faz na rádio, para mim é incrível. Inclusive, entrou uma aluna essa semana, uma mentorada na escola, que lá em Santa Catarina, é em Santa Catarina ou é no Rio Grande do Sul? Eu não lembro, a Ariana. Ela tem uma farmácia de manipulação e ela tem um programa na rádio também. Olha que bacana. Eu fico super feliz. Isso o poder que a gente tem aqui na rádio é absurdo, né, Henrique? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, voltando a isso aí, então é importante que a gente deixe bem claro que a gente tem problemas hepáticos que estão, sim, relacionados ao álcool. E aí eu quero deixar bem claro por quê que ele está relacionado ao álcool, porque assim, o fígado, ele faz esse processo de detoxificação. Então ele faz a quebra da molécula do álcool. E quando tem a quebra da molécula do álcool, né, para que esse álcool não se acumule no nosso organismo, eu tenho a produção de radicais livres. E além de produção de radicais livres, eu tenho a produção de acetaldeído. E a geração dessas substâncias tóxicas, ele tem que ser eliminado. Só que aí, esse paciente que é alcoólatra, e alcoólatra não precisa necessariamente estar caindo nas ruas, ele pode beber todo santo dia que ele é alcoólatra, ele pode beber em altas doses ou em baixas quantidades. Sim, esse paciente ele tem problema com álcool.
Ele pode beber, por exemplo, 3 vezes na semana e começar na sexta e vai até o domingo bebendo em grande quantidade, sim. Na maioria das vezes, esse paciente tem um diagnóstico de alcoolismo. Claro que é difícil o paciente que vá procurar um diagnóstico, né? Porque ele não se vê como alcoólatra. Mas assim, o que eu trago para vocês? Quando tem esse paciente que tem uma ingesta, um contato com o álcool maior, há um acúmulo dessas toxinas. E o acúmulo dessas toxinas faz com que haja um quadro inflamatório nesse fígado. E esse fígado, ele começa a perder suas funções, tá? E aí, com isso, eu tenho o acometimento das funções do fígado, e aí, provavelmente, na maioria das vezes, esse paciente, ele tem um sedentarismo, ele tem um estresse, ele tem uma alimentação muito ruim, e todos esses fatores acabam influenciando para o aparecimento da doença, né? Da doença de cunho, que acaba afetando o fígado. E muitas vezes nessa... Gente, olha, alguém me ligando. E muitas vezes nessa hora, o paciente, muitas vezes, ele não tem sinal e sintoma. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande e alertar os pacientes que a esteatose hepática, tanto alcoólica e não alcoólica, ela é silenciosa, Henrique. Ela só começa a aparecer os sinais e sintomas, que são dores abdominais, desconforto abdominal, cansaço, fraqueza, confusão mental, ansiedade, depressão, quando está num quadro muito mais evoluído, tá? Então é importante que a gente deixe isso muito bem claro aqui para os ouvintes, inclusive, que são os pacientes que a gente tem hoje dentro do consultório, que não é porque você não tem sinal e sintoma que você não tem uma doença hepática se desenvolvendo, tá? E aí, o que a gente pensa? Quando a gente pensa em esteatose hepática, Henrique, a gente tem que entender que o começo dela, tá? Quando a gente ainda não tem o quadro de aumento de tamanho do fígado, ou uma cirrose aí já chegando, ou a esteatohepatite, né? Evoluindo para esteatohepatite, que são... A gente tem graus, né? Essa primeira etapa, né, da esteatose hepática, da gordura do fígado, ela é reversível. Por que ela é reversível? Porque o começo da gordura do fígado está tudo relacionado à parte de epigenética. Então, claro que a gente tem um cunho genético aí que influencia, mas no máximo 10, 15, 20%. Tá? No máximo, no máximo. Aí, você quer dar pra mim? Pode. Muito obrigada. Eu tava sedenta por uma água. Aí, o que eu quero deixar bem claro pra você? Ela é reversível. Então, se esse paciente, ele fizer atividade física, se ele fizer manejo do estresse, se ele melhorar a alimentação, sim, ele vai ter reversão. A minha mãe, inclusive, falou que ela deve estar, inclusive, colocando aí que ela usou um tal de chá de picão preto, que ela não tem mais, tá? Que ela melhorou tudo. Mas o que eu quero deixar bem claro, ela vai brigar comigo, inclusive. O que eu quero deixar bem claro? A gente tem chás que a gente pode usar? Sim, a gente tem chás bem legais que a gente pode usar, que vai melhorar muito o quadro desse paciente no começo, mas se esse paciente ele não mudar os hábitos de vida dele, vai ter uma evolução. E aí, o que eu falo, Henrique? A gente precisa entender que a gente tem uma doença, tá? Causa uma inflamação, ou seja, quando eu tenho inflamação, eu tenho lesão. Quando eu tenho lesão, imagina você, quando você faz um corte, você tem um processo de cicatrização depois, não tem? No nosso fígado acontece a mesma coisa. Só que o que acontece? Eu começo a agredir tanto o meu fígado, ele começa a ter tantas lesões, e aí esse processo de cicatrização, ele vai aumentando de tamanho, o fígado. Ele é como se tivesse uma queloide no fígado, tá? Queloide, sabe quando faz aquele processo de cicatrização bem feio? Que fica aqueles sinais, aquelas marcas? Então começa a ter um processo de fibrose nesse fígado, devido a essas graves cicatrizes, tá? Esse processo de cicatrização muito grande. E aí, o que acontece?
esse fígado, ele começa a perder função. Porque ele começa a aumentar de tamanho, o processo de cicatrização é tão grande que ele vai evoluindo e ele vai caminhando para um processo de cirrose, ele vai caminhando para um processo de câncer lá na frente. Então é importante que a gente traga muito pro leigo isso aqui que a gente está conversando hoje. A gente vai falar mais de 10, 15 vezes sobre esse quadro, porque é um quadro que acomete muita gente. E o que mais me preocupa, Henrique, que hoje a gente tem crianças obesas. A gente tem crianças com quadros de esteatose hepática, em grau 1, em grau 2, mas a gente tem. E isso é muito perigoso, Henrique. Por quê? Porque a maioria da alimentação das crianças hoje é baseada em carboidratos simples, em alimentos ultraprocessados, em alimentos ricos em açúcares. Por exemplo, assim, geralmente a maioria das mães que eu atendo hoje, quando eu pergunto assim, e aí, na hora do almoço, toma suco? Toma refrigerante? Eu tomo, mas eu tomo suco natural. Cara, é o cúmulo de frutose. É muita frutose para uma criança. Então, assim, em vez de dar o suco, é o suco natural de laranja, mas para você fazer um copo desse aqui, quantas laranjas vão? No mínimo 3, não é? Então, assim, para fazer um copo de suco, você tem 3 laranjas. Você está dando 3 laranjas para uma criança logo depois do almoço. Então, olha o nível, o quanto de frutose que você está dando. Então dá uma laranja para essa criança chupar, dá uma uva para essa criança chupar. Ontem a gente fez em casa repolho roxo, uma saladinha de repolho roxo com manga picada. Cara, é dos deuses, fica uma delícia. Claro que às vezes a criança que não está acostumada não vai comer repolho roxo, mas coloca uma outra coisa que a criança aceita, né? Então vai tentando fazer isso, porque assim, a coisa que mais dói no meu coração é que hoje a gente pega crianças com esteatose hepática, diabetes do tipo 2, ansiedade em nível hard, depressão em nível absurdo. E assim, fazer o manejo desses hábitos é de extrema importância. Porque hoje eu tô falando de esteatose hepática, mas todas as vezes que eu trago algum tipo de patologia com você, para você, o que eu falo? Eu falo de alimentação, eu falo de atividade física. Então, assim, é algo que a gente precisa trazer para nossa realidade dentro das nossas casas. Claro que eu tô aqui, tô falando com muitos profissionais também que vão usar, por exemplo, um quadro desse nosso para conversar com o paciente. Mas a maioria que tá ouvindo hoje a gente aqui é o leigo. Então, assim, para que haja reversão, deve haver mudanças de hábitos, tá? Porque sim, ela começa silenciosamente e ela vai ficar silenciosa aí, Henrique, pelo menos uns 5, 7 anos. E aí ela vai evoluindo, e ela pode caminhar para uma esteatohepatite, ela pode caminhar para uma cirrose, ela pode caminhar para um câncer. O câncer a gente sabe que tá muito ligado ao cunho genético ali também, mas o que a gente vê hoje não é bonito, tá? Quando a gente pensa em causas de esteatose hepática, a gente sempre relaciona a obesidade, mas é o que eu falei pra você, a gente tem muito falso magro hoje com esteatose hepática, tá? Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande. A gente vê como causa a desnutrição, porque a gente precisa, por exemplo, de vitaminas do complexo B para que haja o metabolismo desse colesterol, para que não haja um acúmulo de triglicéridos dentro do meu fígado. Eu preciso de colina para que eu tenha VLDL. Quando você pega, por exemplo, um paciente com VLDL muito alto, eu sei que esse paciente está acumulando triglicerídeos dentro do fígado. E esse fígado está aumentando de tamanho silenciosamente. Então, a gente precisa, nós profissionais farmacêuticos, enfim, aqui eu falo muito pro profissional farmacêutico, a gente precisa entender quem é o paciente que está à nossa frente e saber fazer a leitura desses exames. Porque solicitar qualquer ser humano solicita. A gente precisa entender como que a gente faz a leitura desses exames. Então, como que eu penso em esteatose hepática quando eu vejo um paciente na minha frente? Eu não preciso só olhar TGO, TGP, gama GT.
Eu tenho que olhar como é que está o nível do colesterol desse paciente. Eu tenho que olhar, por exemplo, a homocisteína desse paciente. Porque se ele tem baixa, ele tem um aumento de homocisteína e ele tem uma baixa vitamina B12, uma B9, uma B6, eu sei que eu não estou produzindo colina. E a colina é importante para quê? Para o VLDL, tá? Então, eu preciso entender de exames laboratoriais. Eu preciso entender quem é o paciente que está à minha frente para saber como que eu vou tratar esse paciente. Mas, para quem está ouvindo a gente hoje e tem, né, esteatose hepática, ou não precisa nem ter esteatose hepática, não precisa nem ter o diagnóstico, porque assim, muitas vezes é subdiagnosticada, já começa a fazer essas mudanças, né, de hábitos. Fabrini, a nossa ouvinte, a Josiane, foi até a que deu ali a sugestão para falar sobre o assunto. Ela mandou aqui, ó. Eu tenho gordura no fígado grau 3 e ela tá pedindo algumas dicas. Ela falou que não bebe, que ela não consome, né, bebida alcoólica, e que ela toma silimarina e também alcachofra. E ela tá pedindo aqui mais dicas, né, referente aí a ela melhorar, que ela tem gordura no fígado grau 3. Tá, vamos lá. Seus hábitos de vida, ela pode não beber, tá? Mas os seus hábitos alimentares não estão bons, tá? Provavelmente não, é 99% de que não é legal os hábitos alimentares da paciente. E eu estou falando, a Josi, é Josi, né? É isso, né, o nome? Tá. Ô, Josi, eu não estou falando apenas para a pessoa Josi, tá? Eu estou falando para um público leigo, tá? Então, eu não bebo, mas como que estão os seus hábitos? Então, assim, começa a melhorar os seus hábitos alimentares. Muitas vezes, o paciente tem excesso de carboidrato, né, na alimentação. Então, assim, come muito arroz, sabe, coloca aquela serra de arroz, ou mistura, por exemplo, arroz, batata, mandioca, macarrão. Então, assim, escolhe um tipo de carboidrato. Coloca no Google, gente, quais são os carboidratos complexos. Faz essa listinha, vai na quitanda, compra, tá? É para tirar arroz e feijão? Não, não é. Não é para tirar arroz e feijão. Mas, por exemplo, assim, diminui pelo menos um pouquinho da quantidade desse arroz e feijão, tá? Café da manhã. O que seria um café da manhã ideal? A gente ter fontes de proteínas legais, por exemplo, a carne de frango, uma carne bovina de manhã, então assim, uma carne moída, feita numa panquequinha. Gente, hoje na internet vocês acham aí, digita aí, panqueca de farinha de grão de bico. Cara, uma panqueca maravilhosa, assim, não tem nada de complexo para fazer, é uma ótima opção para um café da manhã. Um suco verde, né? Aí coloca uma ora pronobis aí no meio, coloca uma couve, cada dia você intercala, né? Faz um limão espremido de manhã, faz antes do almoço e jantar. A gente tem lá na farmácia o vinagre de maçã orgânico, de uma marca muito boa, gente, mas muito boa mesmo. Tanto é que é o que a gente usa em casa. Toma antes do almoço e do jantar. O vinagre de maçã ajuda muito, muito, muito. Faz aí pelo menos 40 minutos de caminhada todo santo dia. Melhora estresse. Então, essas coisinhas pequenas e básicas vão ajudar muito. A silimarina é carro-chefe. É muito bom. Só que não adianta nada a gente entrar com uma suplementação. Por isso que eu falo, a suplementação é a cereja do bolo. A alcachofra, maravilhoso. Só que também não adianta se eu não mudar os meus hábitos, né? Jantar mais cedo, ter pelo menos 12 horas entre o café da manhã e o jantar, que é o jejum fisiológico que a gente fala, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer para melhorar esse quadro sem ser só não ter a bebida alcoólica, né? Então, assim, o excesso de frutas, né? O excesso de frutose, refrigerantes, esses sucos de caixinha, gente, é um veneno. Suco de saquinho é um veneno, tá? O que vocês vão comprar no mercado? Arroz, feijão, uma farinha de tapioca, uma farinha de aveia,
frutas, verduras, legumes e carne. Ok, é o que vocês precisam ter no dia a dia de vocês, entendeu? Então, assim, fazer essas trocas inteligentes. Cara, no meu Instagram tem um monte de coisa que eu dou dicas pra vocês, tá? Até mesmo do dia a dia. Então, a Josi falou de suplementação. Quando eu penso em suplementação, eu penso em avaliar como é que tá a homocisteína desse paciente. A gente pode trabalhar com vitaminas do complexo B, se essa homocisteína estiver alta, ou se essa B12 estiver baixa, ou se essa B9 estiver baixa, ou se essa B6 estiver baixa. Eu posso trabalhar com o quê? Com fosfatidilcolina, com essa paciente. Eu posso trabalhar com chá verde. Então, tem inúmeras coisas que eu posso fazer. Eu posso trabalhar com cacau, né? Eu posso trabalhar com pool de antioxidantes. Então, hoje a gente trabalha com muita coisa legal na farmácia que a gente pode trabalhar com esse paciente de balcão, inclusive. Entendeu? Então, assim, claro que cada caso é um caso. Então, assim, tudo depende de quem é o paciente que está à nossa frente. E hoje, na farmácia, a gente consegue, no balcão, trabalhar com esses pacientes que, por exemplo, assim, ou não consegue vaga, porque hoje a agenda nossa é um pouco mais extensa, então agora a gente está com vaga só para setembro. Então, assim, ou com paciente, ou porque ele não consegue vaga, ou porque ele não tem um dinheiro para investir. Então, assim, a gente consegue trabalhar com esse paciente de balcão do mesmo jeito, tá, Henrique? Então, assim, tem muita coisa, Josi, que a gente pode fazer sim. 11h50. O que mais temos para falar sobre esteatose hepática? Henrique, eu acho que é bem isso. Eu acho que a gente precisa entender as funções, né, a importância desse fígado, colocar na cabeça da população que é uma doença silenciosa, e ela vai ficar silenciosa aí pelo menos de 5 a 6, 7, 8, 9, 10 anos, tá? É importante que faça avaliações, tá, de exames laboratoriais, mas é importante também você, paciente, se olhar, você, paciente, entender que os seus hábitos são muito ruins. E não adianta, tem paciente meu que eu falo, cara, eu não sei nem o que você tá fazendo aqui de novo, que eu acho que você vem aqui só pra escutar xingo, porque eu acabo xingando, eu acabo brigando mesmo com eles. Tem um que eu quero matar ele, que assim, todas as vezes ele vem com o rabinho entre o vão da perna, tipo, sabe aquele cachorro arrependido, que sabe que apronta, e daí enfia o rabinho das pernas e vem. Eu falo, o que você tá fazendo aqui de novo? Porque assim, não adianta a suplementação. Se você não mudar hábitos alimentares, se você não mudar a sua cabeça, que você precisa trabalhar muito essa parte de estresse, que você precisa trabalhar muito a parte da espiritualidade, tem muita coisa que a gente pode fazer, entendeu? E aí, o paciente quer a silimarina, o paciente quer a alcachofra, o paciente quer as vitaminas do complexo B, o paciente quer a fosfatidilcolina, o pool de fitoquímicos, mas não quer fazer a base. Entendeu? Então a gente precisa entender que para construir a saúde que eu quero é tempo, é energia, não é fácil mesmo. Então, e inclusive, como a gente sabe que a maioria do pessoal que às vezes até. Eu acho que nem é o pessoal que tanto ouve, mas, por exemplo, a maioria que chega no consultório para mim hoje é mulher. E eu sempre falo para elas, gente, eu não estou atendendo você apenas, porque a maioria que chega geralmente é a mulher que já tem filhos, tem uma família formada. Eu não estou atendendo apenas você, eu estou atendendo o resto da galera que está atrás de você. Então, os hábitos que eu vou colocar na sua vida, porque eu falo que a gente hoje é um coach de saúde. Então, os hábitos que eu estou colocando na tua vida são hábitos que eu quero para a família toda. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente de Piraju que veio para mim essa última semana, que ela veio, o menino dela já tem 13 anos, e a gente vai fazer uma programação da gestação, porque ela quer gestar novamente. Ela tem acho que 37 anos, enfim, não lembro. E aí, ela veio com um rastreamento muito bom pra mim. Daí eu falei, cara, a sua genética deve ser muito boa. Por quê? Porque os hábitos alimentares, os hábitos de vida dela são muito ruins. E aí eu falei, cara, eu não vou atender só você. Por quê? Porque quando eu penso em gestação, eu penso em 2 seres humanos, né? Tem o homem e tem a mulher. Eu falei, então eu preciso atender teu marido junto. Então, assim, a gente vai mudar a casa toda. E isso é muito legal. Por quê? Porque a criança que tá chegando, ela já vai chegar num outro ambiente.
com hábitos totalmente diferentes, hábitos de saúde. Por quê? Porque o menino de 13 anos já, eu não como isso, eu não como aquilo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, entendeu? Então a gente precisa trazer essa criança para que ela nasça num ambiente realmente saudável e não com ausência de doença. Então, assim, os meus pacientes, eu coloco isso na cabeça deles, que eu não quero eles com ausência de doença, eu quero eles com saúde de verdade, tá? Porque na maioria das... Se eu perguntar pra você, hoje você tem algum diagnóstico de doença? Acho que você tem um, né? Hipertensão. Tenho hipertensão. Conheço tudo, né, gente? Aqui da criatura. Tem hipertensão. Mas, por exemplo, assim, se a gente deixar, daqui a pouco a gente vai acumulando, né? Então, assim, e você tá com quantos anos? 4,6. 46? Sim. Rapaz, amigo, mas você tá bem, cara. Gente, não foi porque ele falou que eu tô com 25, não. Mas, amigo, não achava, não. Achei que você tivesse minha idade. Mas que bom, ó, fico feliz. Mas, assim, Tataca, o pai dele, tem uma saúde de ferro. Teu pai é exemplo, hein? Sim. Dá umas cachaçadas, né? Dá umas cachaçadas. Ele tá ouvindo aqui. Ele gosta. Já foi meu paciente, já. Mas assim, ele tem bons hábitos, né? Ele faz a caminhada dele todo santo dia. Então, come assim, bem. Então, a sua genética é boa, só que a gente precisa dar uma segurada boa. Amigo, acho que é isso. 11 horas e 55 minutos. Este foi o quadro Casos de Farmácia com Fabrini Santos.